orar por nós. Por nossa live. Qualquer irmão, qualquer irmã. Tá, eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da tua presença para aprendermos mais uma porção da tua palavra. Ó Senhor, abre o nosso entendimento, tira tudo aquilo que queira atrapalhar, Pai, de nós aprendermos, tira toda distração. Senhor, usa o teu servo, o irmão Lucas, como canal de bênção, que o Senhor dê sabedoria do alto para ele, Pai. Que venha tudo de ti e que nós possamos, Pai, sair daqui sabedores de tudo aquilo que está sendo ensinado. Abre nossas mentes, nossos corações, é o que eu te peço, já te entregando essa live em tuas mãos, Pai, que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Abençoa cada um que está aqui presente e aqueles que ainda vão chegar. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Tinha caído minha conexão, sabia? Mas obrigado por tudo, irmãos. Bom, então vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Eu parei aqui nesse capítulo, aqui é EN1, é Enoque 1, capítulo 20. Aí começa os versículos, 1, 2, 3, 4, porque tem o Enoque 2, Enoque 3, Enoque 4, que são outros livros, mas eu não entendi direito ainda como que é esses outros Enoques, porque eu gosto de procurar coisas que tenham procedência boa. Como eu fiquei sabendo que tem alguns Enoques aí que não são de boa procedência, então eu estou estudando para saber se é verdade direitinho. Bom, então nós vamos aqui ler. Eu encontrei umas traduções que eu tenho 4 traduções que eu fiz esse texto. Comprei mais 2 livros, né? Vou até mostrar aqui no vídeo. Aliás, mais 4 vídeos. Mais 4 livros, aliás. Deixa eu mostrar. Opa. O irmão voltando aí. Ó, vou mostrar os capas dos livros aqui, para vocês verem o que está acontecendo aqui, né? Estão vendo aí? Espera só aqui. Esse aqui é um livro de Enoque, ele é igual o outro que eu já tinha usado. Ele tem comentários de um irmão, acho que um irmão que editou esse livro aqui. Não que os outros não sejam irmãos, mas eu peguei assim, não é pastor, não é teólogo, nada, é só um irmão que é bem estudioso da palavra e fez esse livro aqui. Eu achei algumas coisas interessantes nos comentários dele. Né? Aí tem esse outro aqui, ó, que eu achei muito boa a tradução dele também, e os comentários iniciais, tá? Eu achei muito bom. A tradução desse é até melhor que esse. E eu já tinha aquele antigo que eu disse que eu já tinha mostrado. Bom, e aí o que aconteceu? Eu encontrei 2 livros de Enoque. Parece que os irmãos que comentaram ali são teólogos esquerdistas, porque olha os comentários só de o volume está baixo? Bom, não sei. Tenta entrar e sair de novo, irmão. Às vezes a conexão está baixo. Por que será que está baixo? Ah, tá. Espera só um pouquinho. Eu acho que ficou... Peraí. Vou segurar o microfone. Peraí, só um pouquinho. Não está vendo. Ainda está? Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar algumas opções aqui. Clica a mãozinha, Arthur. O que eu falar? Irmãos, aí, já voltou? Eu estou mexendo nos controles aqui. Já voltou a funcionar?
Câmera, não, cortou, vou tirar isso aqui, microfone, comentários. Estou tirando as opções aqui para deixar só atualmente em uso, tá aqui. Para mim tá bom, para a irmã Sabrina tá bom. Então, irmão Arthur, não sei, deve ser problema na sua conexão, porque se tivesse ruim, Para mim, seria irmã dele, tá bom. Ó, eu vou colocar o microfone do celular, vamos ver se melhora. Dá Dá atrasado. Sai Sai som som atrasado. atrasado. Qual que é o melhor, esse aqui ou do celular? Com o celular ficou melhor, muito melhor para mim. É para todo mundo? Vamos ver se é para todo mundo. Tá bom. Tá, então vai pelo celular. Só que eu vou ter que desligar o áudio, porque eu fico ouvindo eco. Aí eu vou ter que ligar o áudio do celular. Pronto, agora tá muito bom. Agora eu tô... Áudio do celular. Alguém fala aí alguma coisa só para me saber se do celular vai ouvir. Ah. Vamos ver se vai dar certo. Opa. Bom, vamos começar então. Tá todo mundo me ouvindo então, né? Ok, vou desligar a câmera para poder a transmissão ficar mais simples, tá? Então, vamos lá. Então vamos lá. Na semana passada nós vimos até essa parte aqui, hoje nós íamos entrar na parte dos anjos. Então eu vou ler 2 textos com um pouco de tradução diferente, tá? Para vocês verem essa parte dos anjos. Estes são o nome dos anjos dos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Nessa outra tradução diz assim: Uriel, um dos santos anjos que preside ao mundo e ao Tártaro. Né? Vocês sabem que no Tártaro existem as pessoas clamando lá, né? Então, aí, Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Aqui. Tá. Mas eu prefiro mais o silêncio, mãe. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Aí na tradução tá igual, nessa parte aqui. Aí tem Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Aí aqui, Raguel, um dos santos anjos, que exerce vingança no mundo das luzes. Miguel, um dos santos anjos, o qual presidindo sobre a virtude comanda as ações. Aí na outra aqui tá, Miguel, um dos santos anjos, foi estabelecido sobre a parte melhor dos homens, sobre o povo de Israel e sobre o caos. Suriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Aqui, ao invés de Suriel, está Saracael, um dos santos anjos que foi estabelecido como vigia dos espíritos que induzem outros espíritos ao pecado. Então, filhos dos homens que transgridem. Então, está relacionado pecado, transgressão, né? Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o paraíso, sobre os serafins e sobre os querubins. Aqui, Gabriel, um dos santos anjos que preside ao paraíso, serpentes e aos querubins. Porque a gente sabe que serafins são anjos que têm formatos de serpentes, tá? Remiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de predizer ressuscitados. Aqui na tradução também tem ressuscitados, tá bom? Então, eu vou continuar lendo aqui, só mais um pouco, eu volto para comentar. Aqui eu coloquei a segunda viagem de Enoque. Enoque passa através da terra e do Hades. Então fui levado para um lugar o qual nada estava completo. Lá eu vi algo de espantoso. Não se via nem um céu exaltado, nem uma terra estabelecida. Mas um lugar desolado e horrível.
Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas e semelhantes ao fogo fervente. Então, veja, na aula passada eu tinha falado que as estrelas eram, e os planetas, né, estrelas, planetas na antiguidade, Sol, Lua, estrela e planeta, não tinha diferença. Basicamente, quem tinha diferença era Sol e Lua, o restante era tudo visto como estrelas. Podia ser planeta, podia ser Júpiter, podia ser Marte, Saturno, tudo era visto como estrelas. Então, eu tinha falado que eles ah, ah, usavam as montanhas para representar as estrelas ou os planetas. Então, aqui, ó, confirmou, semelhantes a grandes montanhas, semelhante ao fogo fervente. Então, como as estrelas brilham, aqui eu coloquei vulcões, porque uma montanha com fogo fervente é um vulcão, né? Então, eles tinham essa ideia. Porque explicar uma coisa celestial era, para a antiguidade, muito difícil, né? Então, eles tinham que usar a coisa que melhor se aproximava para essa situação, tá bom? Eu exclamei, por que espécie de crime elas foram amarradas e por que foram removidas do seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, o qual o conduziu, me respondeu, Enoque, por que perguntas, por que arrasou consigo mesmo e ansiosamente indagas? Essas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus. Estão aqui amarradas até o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Dali eu passei depois para um outro lugar terrível, onde vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão. Então, irmãos, eu procurei na astronomia o lugar mais parecido que eu encontrei com o que Enoque deve ter visto foi esse daqui, ó. Olha por quê. Veja que tem fogo que sobe e fogo que desce, e tem um buraco ali no meio, tá? Esse é chamado quasar, né? Que é um aglomerado que tem no espaço, né? Como se fosse estrelas e tudo, mas não é uma galáxia, é chamado quasar. Colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo e profunda era a sua descida. Então, ó, ele diz assim, ó, coluna de fogo. Então, vocês estão vendo aí que tem uma coluna de fogo, né? Coluna é uma coisa sempre horizontal, assim, né? Aliás, vertical, né? Ah, juntando fogo de fogo lutando juntas para o fim do abismo. Vocês estão vendo que tem uma coisa que aponta para baixo, né? E profunda era a sua descida, mas sua medida e magnitude não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. Então, os quasares, eles são maiores, muito maiores que o sistema solar, né? Eu não sei se chega a ser o tamanho de uma galáxia, mas são muito grandes. Então, exclamei, quão terrível este lugar e quão difícil explorar. Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse, Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar? À vista deste lugar de sofrimento, isto é, disse ele, a prisão dos anjos aqui serão mantidos para sempre. Então, irmãos, vamos agora ao comentário. Aqui eu coloquei as estrelas, né? Essas estrelas que eu coloquei aqui são estrelas que estão ligadas umas a outras, né? Estrelas duplas. Então, como eles falaram de estrelas amarradas juntas, né? Então, na constelação dos 7 estrelas, que a gente viu na aula passada, existem estrelas duplas também, que estão amarradas umas a outras, tá? O que dá interessante aqui é o seguinte. Já já eu volto aqui no anjo. Vamos primeiro comentar sobre as estrelas. Veja só, o mundo que está acima da nossa cabeça, que é o mundo da astronomia, o mundo dos astros, é a representação material do que que existe no mundo espiritual. Ou seja, se ele está dizendo que é um local onde os espíritos são amarrados, se eu estivesse olhando com os olhos espirituais, eu deveria ver os espíritos amarrados. Mas como eu estou olhando com os olhos carnais, eu vejo astros e estrelas como os astrônomos veem. Então, desde quando eu comecei a ler o livro de Enoque, eu estou fazendo uma relação entre o mundo espiritual e o mundo material, tá? Inclusive nas outras aulas, né, eu fiz essa relação já. E eu fiz uma leitura, não lembro se foi na primeira, sobre essa relação do mundo material com o mundo espiritual. Qualquer coisa eu faço novamente. Então, veja lá. Então, eu encontrei na astronomia, né, pesquisando, esses dois lugares interessantes aí que eu estou mostrando na figura e esse outro aqui, tá? Por que que eu fui para o espaço e não para a Terra?
Porque eu achei que, como eles estavam Enoque estava falando de estrelas, não podia ser na terra. Então, Enoque aqui já tinha sido arrebatado para o segundo céu, né? Esse céu das estrelas é o segundo céu. O primeiro céu é o céu das nuvens, que está em cima da nossa cabeça. O segundo céu é o céu das estrelas, galáxias, planetas, assim por diante. E o terceiro céu é o trono de Deus, acima de todos eles. Ok? Então vamos falar agora dos anjos, depois a gente volta ali. Então veja só, nós temos 7 anjos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Veja uma coisa interessante. Cada anjo tem um local de presidência, né? Ou seja, onde ele é responsável, né? É atribuída a ele uma responsabilidade, né? Como no caso lá do Tártaro, ou clamor e terror. Então significa o quê? Espiritualmente vamos meditar. Se alguém está em perigo, se alguém está em terror ou passando por algum sofrimento, né? Esse anjo é o que, vamos dizer assim, registra ou que, vamos dizer, preside sobre uma situação de clamor e terror. Então, se Deus tiver que mandar um socorro, mandará esse anjo aí para socorrer. Então, sobre os espíritos dos homens. Então, segundo a Igreja Católica, a palavra Raf quer dizer cura, né? Então, é como se fosse dizer assim, Rafael quer dizer Deus cura. Então, como ele preside sobre os espíritos dos homens, né? Eu imagino que ele interfere em todo tipo de doença, seja material ou espiritual. Raguel, inflige punição ao mundo e às luminárias. Então, aí a gente também tem, por exemplo, no caso desses outros anjos que estão presos, né, nesses locais, então ele é que preside nesse lugar aí. Veja que o Senhor, ele dá atribuição de poder para os seus anjos, né? Assim como ele vai dar atribuição de poder para a igreja também. Aqui já na terra, nós já temos atribuição de poder, né? Nós somos reis e sacerdotes. Desde que nós andemos segundo a palavra de Deus, o Senhor está atento ao que nós pronunciamos com a nossa boca. Por isso que nós não podemos falar coisas desagradáveis a Deus. Tá certo? Então, aí, Suriel, aqui é Saracael, né? Nessa outra tradução. Preside sobre o espírito dos filhos dos homens que transgridem. Então, o que acontece? Se alguém transgride, vai receber algum tipo de punição, né? Algum tipo de correção, ou coisa do tipo. Então, esse anjo aí está responsável por isso. Gabriel, um dos santos anjos, qual preside o paraíso, né? E sobre os serafins e querubins. Então, ele está, como o próprio Gabriel falou para Maria, né? Que ele está ao lado do trono de Deus. Tá? Então, ele está numa categoria bem superior. E ele teve o privilégio de trazer a mensagem de Jesus, né? Do nascimento de Jesus. E Ramiel, né? Incumbido de presidir os ressuscitados. Então, o que significa? Né? Que esse anjo aí vai trabalhar na época da ressurreição, né? Ou quando alguém ressuscita, como um milagre, por exemplo, né? Exatamente aí. Bom, aí vocês perguntam assim, poxa, mas o que são anjos, né? Anjo é uma categoria muito geral, é uma coisa genérica, tá? Mas entendendo e estudando o que eu já tenho lido aqui, porque eu comprei até um outro livro aqui, que é muito interessante, vou também mostrar para vocês, fazer uma propaganda aqui, que eu acho muito interessante para entender as coisas espirituais. Deixa eu mostrar pela câmera aqui. Ó, esse livro aqui, ó. Ele fala de como que era o pensamento dos antigos, que é bem diferente do pensamento moderno. Questão de astronomia, questão do céu e a terra, da alma, de tudo, ele explica bem direitinho. Então, como é que ele fez essa pesquisa? Ele pegou os manuscritos antigos de todos os povos, fez uma comparação e dos pensamentos e comparou com o pensamento judaico. E aí, com isso, ele escreveu esse livro. Então, veja só. Na antiguidade, toda e qualquer coisa que era superior aos humanos, os pagãos que não conheciam a palavra de Deus chamavam de deuses. Por exemplo, o sol era Deus, a lua era Deus, o ar era Deus, a atmosfera era Deus. Por quê? Porque eles cumpriam funções. Então eu coloquei aqui, deuses, classes de seres superiores aos humanos. Qualquer coisa superior aos humanos era chamada de Deus. Agentes de funções naturais.
por exemplo, que trazia a chuva, que trazia o calor, era um anjo da chuva, um anjo do calor, um deus do calor, um deus da chuva. Ou então substâncias originais. Por exemplo, de onde Deus tirou a matéria para fazer o céu? Aí os povos antigos usam isso explicando que um Deus foi morto. Bom, então como é que a gente faz a correção para o nosso entendimento espiritual para não cair no paganismo? Como os anjos vieram e pecaram com as filhas dos homens, então as atribuições que eles tinham, como esses 7 aí, eles perderam, certo? Eles foram despejados do céu. Porém, eles continuaram não com as mesmas atribuições, mas com algum poder sobre a determinadas coisas. Então, quando eles chegaram aqui na Terra, eles se passaram por deuses. Ou seja, o que é a diferença entre um anjo e um Deus, né, que está se passando por Deus? Um anjo caído se passando por Deus. Em primeiro lugar, o anjo permanece no céu com as suas atribuições, como esses 7 aí, obedecendo ao Senhor, submisso a Ele. Os caídos, que são chamados de deuses, eles já estão fora das atribuições de Deus, eles exercem poder sobre os homens porque eles querem louvor e glória para si e querem poder sobre os homens. Então, eles são territorialistas. Eles dominam determinados países, pessoas, religiões, ideias, entendeu? E aí, o que acontece? Como os povos antigos não entendiam as forças da natureza e não tinham entendimento de que Deus criou todas as coisas e tudo é por Ele e para Ele, então atribuía a esses deuses as tarefas das coisas que acontecem no mundo. Os calor, a chuva, o sol, o fogo, a água, enfim, tudo. Então eles colocavam um deus para cada situação. Por isso que esses deuses são uma classe superior de humanos que têm funções específicas, tá? Então, eles mantiveram a ideia que eles tinham de quando eles eram anjos, que eles tinham que cuidar de certas situações, trouxeram para a humanidade a ideia de que eles ainda mantinham essas situações, porém, eles estavam buscando glórias para si. Ou seja, o governo estava avisando eles mesmos como sendo os autores de tudo. E é por isso que o mundo não acredita em um único Deus ou cria uma ciência que vai substituir essas forças da natureza, que eram chamadas de deuses na antiguidade, pelas ideias de que essas forças, que esses deuses não existem, né? Mas também pelo fato de que uma vez que esses deuses não existem, o Deus maior também não existe, tá certo? Então preste atenção na estratégia diabólica, né? Na semana passada eu falei do efeito que eu chamo de efeito Lex Luthor. O que é o efeito Lex Luthor? É você trocar os personagens, os papéis e confundir as pessoas. Veja, o Superman é Satanás, que é visto como um homem herói. E o Lex Luthor, Lex é lei, Luthor é Lutero, né? E a lei, né, que seria a reforma, foi colocado como um bandido. Então você veja a troca de papéis. Então, quando o Satanás faz essa troca de papéis, ele está tentando confundir as pessoas. Eu assisti um vídeo uma vez que um filme desses porqueira de Netflix, que às vezes a gente está tão solícito que vai procurar alguma coisa e acaba assistindo uma porcaria e se arrepende. Mas eu não consegui assistir até o final porque era muita porcaria. Não porcaria sexual, nada não, era porcaria de ideias mesmo. O que aconteceu? Eles colocavam que o anjo Gabriel tinha traído Deus. Olha só a maldade do filme. Então significa o quê? Ele pega um personagem que é bom, coloca como mal, e o mal coloca como bom. Faz essa troca, né? É que nem aqueles copinhos que tem uma bolinha e que a pessoa vai trocando os copinhos e não sabe onde é que está a bolinha. Então é mais ou menos essa confusão que ele faz. Agora, com essa situação que eu estou colocando aqui, eu estou colocando um outro efeito que eu vou chamar efeito 7 Babilônia. O que é efeito 7 Babilônia? É o seguinte, existe uma linhagem desde 7 até chegar a Abraão que foi fiel. E existe uma outra linhagem que foi infiel. Só que essa linhagem infiel proliferou muito com as suas ideias pagãs e construíram a Babilônia. E essas ideias babilônicas, elas permearam
as culturas humanas. E quando os historiadores vão estudar, eles tomam como referência os babilônicos, e não o povo que se manteve fiel de Sete até Abraão. Entende? Por quê? Porque é um povo menor, um povo que a expressão cultural não abrangeu todo mundo, né? Não, naquela época ele não contaminou o mundo como a igreja contaminou com o nascimento de Jesus, com o cristianismo e assim por diante. Então, o que eles fazem? Os livros teólogos, de alguns teólogos, inverte o peso que deveria ser dado mais peso para os que são fiéis e menos peso para aqueles que tinham cultura semelhante ou cultura degenerada pelos deuses. Então, eles fazem uma coisa mais relativista, que eu não gosto. Por quê? Porque eu confio na integridade de uma pessoa. Por exemplo, se um político resolvesse escrever um livro sobre teologia, e eu sei que esse político é corrupto, eu jamais ia acreditar no livro dele. Por quê? Por mais que ele fizesse a pesquisa histórica e tudo, porque tem o caráter envolvido. Então, eu olho muito para o caráter da pessoa, como o Senhor Jesus falou. Boas árvores, bons frutos e assim por diante. Então, o que significa isso? Que se as histórias são contadas por pessoas pervertidas, as histórias também são pervertidas. Então, os babilônicos e esses povos que contavam as histórias dos seus deuses, contavam da maneira como os deuses ensinavam para ele, porque eram deuses corrompidos, ou seja, deuses que tinham pecado, que tinham deixado a habitação, tinham vindo para a terra para receber adoração e contavam a versão deles. Certo? Mas do ponto de vista da teologia e da história, isso é tido como válido, ou coisa que eu não valido. Então é assim, se eu tivesse num grupo de discussão com um teólogo, eu ia colocar isso, eu falo, vocês põem mais peso do lado errado e menos peso do lado certo. Só porque o lado errado é um número muito maior, mais expressivo culturalmente, só por isso. Entende? Então é isso que eu fico atento, né? Graças a Deus, desde criança, Deus já me ensinou a entender o que é verdadeiro e o que é falso. Então, o Espírito Santo de Deus já fala assim, tum, bem dentro do meu coração, isso é falso. Tum, isso é verdadeiro. Então, eu vou me desviando. É claro que eu não sou perfeito, eu erro também e tal, e eu sempre falei, como eu falo aqui na live. Se eu estiver errado, eu vou me corrigir, porque alguém vai ter que mostrar para mim que eu estou errado. Né? O Deus ou alguma pessoa que tenha a revelação de Deus e tal. Mas eu vejo que, por exemplo, nos estudos das academias teológicas, né, eles usam apenas as análises hermenêuticas e assim por diante, e tal, da história, dos conteúdos, mas não usam a análise da integridade de quem está escrevendo. Né? Então, eu vou aqui. Nós estamos estudando o livro de Enoque. Então, o que nós estamos confiando? Que existe uma tradução que não é muito boa, porém, Enoque era um homem de Deus. E quando a gente vê algo que fere o caráter de Deus e que transgride a própria palavra que nós já conhecemos, nós já vamos entender que aquilo lá foi algum acréscimo. Por quê? Porque Enoque, sendo um homem de Deus, um homem que foi realmente temente a Deus, foi até o céu, não ia escrever uma bobagem. Então, se o livro dele tem uma bobagem aqui, é porque alguém colocou essa bobagem ou algum tradutor traduziu errado. Entenderam, irmãos, a minha argumentação? Então, é isso que vocês entendam, tá? É um critério a mais para a gente interpretar a palavra de Deus. Por quê? É o caráter daquelas pessoas que estão dando testemunho. Porque, por exemplo, eu estou dando testemunho para vocês, né? De vida, de tudo. Se eu fosse convidado para pregar numa igreja, eu não teria que ter um testemunho de vida também? Certo? Agora, se eu for um cara que anda com a vida toda desregrada, como é que eu vou dar testemunho da palavra? Então, eu uso isso também para fazer o estudo da própria palavra. Ou seja, quem escreveu e se essa pessoa que escreveu era digna de confiança. Coisa que a escola de teologia não faz. Tá? Eles não usam esses critérios assim mais pessoais. Eu uso, porque eu acho eles confiáveis. Né? Você olhar o caráter da pessoa e o caráter de Deus. Por quê? Uma pessoa que tem um bom caráter vai corresponder ao caráter de Deus e vai escrever coisas conforme a palavra de Deus, e não o contrário. Então, que vocês podem ver que, por exemplo, na Igreja Católica,
os padres são corrompidos pela idolatria e eles escrevem coisas favoráveis à idolatria. Você sabe que na palavra de Deus nada é favorável à idolatria. Então, como é que você vai acreditar que aquele padre, por mais teologia que ele tenha na cabeça, por mais doutorado que ele tenha na cabeça, ele está falando uma coisa certa? Não está. E mesma coisa do lado evangélico. Por exemplo, o lado evangélico, um pastor que é ligado só à parte do dinheiro, que é ligado só à parte da prosperidade, não ensina as pessoas a amar a Deus acima de todas as coisas, a temer e a guardar um bom testemunho. Não. Ensina as pessoas a fazer barganha com Deus. Ir para uma igreja fazer troca, fazendo sacrifício e receber coisa em troca. Eu não vou confiar na teologia desse cara. Entenderam? Eu não consigo confiar. A mesma coisa como eu já falei aqui para vocês. Se eu for para uma igreja, começar a congregar, descobrir que o pastor é maçom, meu Deus, eu já fico todo perturbado. Eu já vou querer sair daquela igreja. Por quê? Porque eu conheço a maçonaria. Eu sei o que tem lá dentro. Eu sei como é que é a perversão lá dentro. Não porque eu já fui maçom, não, porque eu já estudei muito, eu fui atrás. Eu sou essa pessoa que vai investigando, 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 até corre o perigo espiritual muitas vezes. Porque quando a gente penetra nas regiões espirituais, os demônios não ficam contentes que você está descobrindo os segredos. Então, eu não vou confiar. Tá certo? Então, vamos continuar. Então, aí vocês entenderam essa questão dos anjos, né? Dos anjos e dos deuses, né? Então, aqui, voltando só para recapitular, cada um desses anjos mantém-se fiel e mantém-se sobre esses como que é? Presidência, né? Sobre essas situações que Deus determinou para eles, né? Sobre os espíritos dos homens, sobre a punição ao mundo e as luminárias, sobre a virtude humana e as nações. Aqui é nações ou ações, eu não sei se eu coloquei. Mas aqui na outra tradução fala nações. Os anjos que presidem aos que transgridem, ao que preside no paraíso e assim por diante. Então eu entendo que eles são os anjos fiéis, certo? Sem nenhuma dúvida. Bom, vamos continuar aqui. Bom, então como eu estava falando, eu saí procurando qual era a minha pista que eu tinha para encontrar isso aqui. Em primeiro lugar, que Enoque não estava na Terra. Então eu tinha que procurar nos astros, no céu. E eu procurei pela descrição, ó, um fogo com colunas juntas para o fim do abismo profundo da sua descida. Então tinha que ter um fogo descendo. Então eu encontrei essa figura. Agora eu posso dizer assim, é exatamente isso que Enoque viu? Não. Eu não posso dizer com certeza que é exatamente isso que Enoque viu, mas a coisa mais parecida que eu encontrei foi essa. Tá certo? Pelas características. Aí, olha só. Veja como os anjos, eles têm uma maneira diferente de pensar, né? Respondeu e disse, deixa eu ver onde foi que ele pergunta aqui, mas por que você está tão preocupado? Então, por que perguntas? Por que arrasuas consigo mesmo e ansiosamente indagas? Ó, olha como o anjo aqui, ele tem uma admiração da nossa curiosidade. Por quê, irmãos? Porque os anjos, eles são diferentes de nós. Por exemplo, um anjo, se ele olhasse para um objeto desse, ele já sabia tudo daquele objeto, certo? É como se o anjo ele fosse uma enciclopédia, né? Ele sabe tudo, de tudo que aquilo que colocam para ele saber, certo? Então, se um anjo olhar para a sua vida, ele vai saber tudo da sua vida, todos os detalhes. E nós não, nós sabemos as coisas por pedaços, né? Só que para nós foi revelado o Filho de Deus, né? E para eles como Pedro lá fala na carta dele, que os anjos convém atentar. Então, determinadas coisas, mesmo nós sendo pequeninos, os anjos aprendem conosco, principalmente a graça e o amor de Deus, coisas que eles já sabem, vamos dizer assim, o lado científico, né, o lado espiritual de determinadas coisas, essa parte eles aprendem conosco, tá bom? Bom, aí ele pergunta por que estás alarmado, né, e maravilhado com este terrível lugar à vista desse lugar de sofrimento. Isso, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqui serão mantidos para sempre. Então, como eu já falei, essa tradução, mantidos para sempre, ela não é a mesma em todas as traduções, tá? Por quê?
Quando eu pego outra tradução, algumas delas falam que é até o dia do juízo, ou até a aparição de Jesus e coisa do tipo, tá? Então, tem que ter muito cuidado, porque Deus ainda vai julgar determinadas coisas no tribunal, certo? Deixa eu ver. Então, tem coisas aqui. Agora, pode ser que também ele esteja dizendo que depois que a condenação estiver sido executada, aí será local para sempre, né? Pode ser isso também o entendimento, tá bom? Então, vamos continuar. É que eu estou mantendo aqui os livros abertos, eu estou meio aqui paratinado aqui com tanto livro, para poder lendo nas duas traduções, tá? Vocês viram também que essa parte aqui, ele repete aquela parte dos anjos caídos, né? Os crimes, né, dos anjos caídos. Ele repete, né, essa parte aqui. Então, dá a entender que ou essa parte aqui é primeira, antes dele ter conversado com aqueles anjos, e a ordem ficou invertida nos capítulos, né? Ou essa parte aqui é alguém que reescreveu aquela primeira parte, entendeu? Alguém que reescreveu, porque o que acontece com esses livros antigos? Eles são coletados por fragmentos, né? E vão tentando montar o quebra-cabeça, como se fosse um fragmento encaixado no outro, né? Igual um quebra-cabeça. E às vezes a pessoa coloca um encaixe errado, né? A pessoa que está montando o quebra-cabeça de volta. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha e 4 cavernas deleitosas. Então, mais uma vez, aqui, ó, ele dá uma ideia de norte, sul, leste, oeste, mas aí quando você vai ver a descrição, você fala assim, meu Deus, isso não existe na Terra. Algumas coisas sim, outras não. Olha, vejam só. Internamente elas eram profundas, amplas e muito polidas, lisas. 3 delas eram escuras e uma clara. Então são quantas cavernas? 4, né? 3 escuras e uma clara. Tendo no centro dela uma fonte de água, né? Deixa eu só ler aqui. Dali partimos para outro lugar, e ele mostrou-me do lado ocidental um conjunto de montanhas imensas e altas, de rocha maciça. Havia lá 4 cavernas, né? 4 cavernas, então tá tudo certo. Profundas, amplas e lisas. 3 delas eram escuras e uma clara, tendo no centro dela uma fonte de água. Então eu disse, como são lisas essas cavernas? Como são profundas e escuras? Então essa parte aqui está igual. Tá? Então Rafael, olha, agora preste atenção. Lembra quem é Rafael? Vamos relacionar lá, a gente não esquecer. Ele preside sobre os espíritos, né? Então ele vai falar exatamente de alguma coisa relacionada com o espírito. Um dos santos anjos que estava comigo respondeu e disse: estes são os lugares deleitosos onde os espíritos e as almas dos mortos serão reunidos. Então, está de acordo com o ministério desses anjos, concorda? Para eles foi formado, e aqui são reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Então, as almas dos filhos dos homens, quando morrem, são divididas em 4 categorias. Preste atenção que ele vai explicar. Estes lugares no quais também eles ocuparão até o dia do julgamento. Então, é um local provisório. Veja só, se você considerar o pecado como sendo um crime, quando você comete um crime, você vai preso pelo crime e fica numa prisão e depois vai julgado, né, vai diante do juiz, depois vai para a penitenciária definitiva. Então, o sentido que a gente está vendo é que é idêntico, né? Os pecadores eles ficam aprisionados até o dia do julgamento. Aí decide se ele vai ser absolvido ou não. Aí ele vai para a penitenciária ou vai para entrar em liberdade. Tá? É a mesma ideia. Bom, seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. Então, certamente, né, ele está falando da época deles lá até o dia do julgamento, que é um período longo, né? Para os que morrerem agora, não é tão longo assim.
Eu vi os espíritos dos filhos dos homens, novamente, né, o presídio sobre os espíritos, né, que estão mortos, e suas vozes rompem o céu enquanto eles são acusados. Então, veja só, eles estão sendo acusados, né, e eles gritam, tá certo? Acusado do quê? Dos seus pecados. Então, existe aí 4 cavernas, vamos ver como é que funciona isso aí. Então inquiri Rafael, o anjo que estava comigo, e disse: Que espírito é aquele, a voz da qual alcança o céu e acusa? Bom, aí vamos ver aqui, porque aqui vai ter uma coisa bem interessante. Ele respondeu dizendo: Esse é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusará aquele irmão até que a sua semente seja destruída da face da terra. Então, quando é que a sua semente, quando é que a semente de Caim foi destruída da face da terra? No dilúvio, certo? Então, quanto tempo Abel ficou clamando desde o dia que ele morreu até o dilúvio? Concorda? Tá? Então, esse é o clamor de Abel. Até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Agora, alguém sobreviveu ao dilúvio? Acredito que não, né? Segundo a palavra de Deus, não. Então, só Noé e os seus filhos. Então, já aconteceu isso aí. Até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele e a respeito do julgamento geral, dizendo: Por que está um separado do outro? Ele respondeu: 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados. Então, você vai ver que a caverna branca, a clara, vai ficar os justos, e as outras 3, os pecadores em 3 níveis. Especialmente uma separação foi reservada para os espíritos dos justos, onde jorra uma fonte de águas limpas, onde há luz acima dela, tá vendo? É a branca, é aquela clara lá. Da mesma maneira, os pecadores serão separados quando morrem e são sepultados na terra. O julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui as almas estão separadas. Quer dizer, o julgamento não vai vir enquanto não chegar no final, né? Dos tempos. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento. Então, tem mortos que já começam a sofrer. O castigo e o tormento daqueles que eternamente abominaram as justiças, cujas almas são munidas e amarradas lá para sempre. Então, eles odiaram a justiça. Então, já começam a receber sofrimento. É assim que tem sido desde o princípio do mundo. Assim, existe uma separação entre as almas daquelas que proferem reclamações e daqueles que vigiam pela sua destruição para a sua matança no dia dos pecadores. Então, essa tradução ficou bem confusa. Eu vou tentar ler na outra para ver se a gente esclarece mais. Em seguida, perguntei sobre as cavernas. Por que estão separadas umas das outras? Respondeu: 3 desses espaços foram preparados para manter segregados os espíritos que estão mortos. Mas uma seção foi reservada para os espíritos dos justos, de onde jorra uma fonte de águas límpidas. Né? Dessa forma, há um espaço que foi preparado para os pecadores que, ao morrerem e serem enterrados, não chegaram a sofrer em vida uma sentença. Então, veja só. Quando eu leio essa tradução aqui, eu entendo que uma parte é para aqueles pecadores que se deram bem na vida, né? Não receberam nenhuma sentença. Deleitaram, viveram, tiveram carrão, né? Prosperaram, mas eram pecadores. Então tem uma parte aqui que eles já vão receber nessa aqui. Então vamos ver o restante. Ali suas almas ficarão isoladas até o grande dia do juízo, o dia do castigo e sofrimento reservado aos que forem condenados para sempre. Quando então se exercerá a vingança das suas almas nesse lugar. Ele os manterá aprisionados até a eternidade. Bom, então essas já foram 2 categorias, né? Faltam mais 2. Foi a categoria dos justos. Irmã Sabrina, desligue seu microfone. Ai, desculpa, perdão. Senão você não vai precisar falar. Só depois. Aí, outra coisa. Aí, já só. Ali ficaram isolados até o grande dia do juízo. Então já tem 2 categorias. Aqueles que eram justos, né, que estão no lugar claro, e outros no lugar escuro, que será escuro, e estão com situações pendentes, né, no caso aí,
porque não sofreram em vida, né? Estão lá no escuro, se deram bem na vida, mas não se arrependeram, né? Não tiveram a mesma justiça dos demais. Ficaram faltando 2. Então vamos lá. Então se exercerá a vingança das suas almas, nesse lugar ele os manterá aprisionados até a eternidade. Isso está relacionado a depois do juízo. Existe igualmente outra seção, é a terceira, né? Que se destina às almas dos queixosos, dos que reivindicaram justiça por sua ruína, por terem sido mortos no dia dos pecadores. Então, essa terceira seção é aquelas pessoas que foram mortas injustamente, né? Aquela terceira seção... Não tem nada não, irmã Sabrina. Eu é que peço desculpa. Viu? Então, aquelas pessoas que, por exemplo, foram assassinadas traiçoeiramente, elas não eram pessoas más, mas também não eram pessoas boas, né? A gente sempre sabe que tem parente na família da gente, foi assassinado, foi morto, num bar, né? Tava tomando uma cerveja lá e alguém deu um tiro, numa briga de bar e tal, coisa do tipo. Então, eles estão nessa categoria aqui, né? Que eles eram almas dos queixosos, né? Agora, o queixoso, será porque eles lamentavam da vida ou porque eles se queixaram de terem recebido essa morte prematura, né? Isso aí eu não devo para saber. E outra seção, que é a última, né? Foi feita para aqueles homens que não foram justos, mas sim pecadores, totalmente ímpios e cúmplices dos perversos. Suas almas não serão castigadas no dia do juízo, mas também não serão ressuscitadas, certo? Então, daí eles já ficam e não aparecem mais. Agora, eu não entendo essa tradução, porque o que acontece? Ó? Deixa eu ver aqui qual o versículo que está aqui. Proferem reclamações, separação de formadores e justos aqueles que cometeram crime e associaram aos ímpios, quando suas almas não serão aniquiladas. Aqui é a tradução, é aniquilado. Nem se levantarão deste lugar, quer dizer, já ficam ali para sempre, né? Bom, no livro de Daniel fala, eu não sei se é muitos ou se é todos, né? Quando fala muitos, é maioria. Quando fala todos, é todos. Uns para a vergonha eterna, né? Outros para a glória eterna. Então eu tenho que olhar lá no livro de Daniel, porque pode ser que se for muitos, essa categoria já esteja incluída em ficar lá para sempre, né? Porque quando fala todos, todos ressuscitarão. Então Deus não vai perder tempo com aquele que já está condenado, né? Não vai ter um julgamento do julgamento, né? Deixa eu ler lá em Daniel. Alguém lembra qual o versículo que fala uns para a vergonha eterna e outros para bem que espera até o fim. Outros para a vergonha eterna. Ó, e muitos. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha. É muitos. Então, se é muitos, é maioria. Não é totalidade. Então, significa então que está certo, né? Pelo menos aí. Porque quando fala muitos, que Jesus também falava muitos. Falava assim, ó, muitos ressuscitarão naquele dia. Muitos serão enganados. Então, não é tudo. Quando é muitos, não é todo. Preste bem a diferença, né? Muitos é um grande número, mas não é todo mundo. Então, muitos serão enganados, se possível, até os escolhidos. Então, significa que os escolhidos não são possíveis ser enganados, né? Então, porque quem são os escolhidos, irmãos? Os escolhidos são aqueles que estão se santificando para participar do reino milenário de Cristo. Isso que eu entendo que é escolhido. Certo? Não é como aquele crente meia-boca que vai ressuscitar lá na segunda ressurreição. Quando ele acordar lá, o pessoal está tudo reunido lá e ele fala assim, e aí, Jesus já vai voltar? Não, meu amigo, Jesus já voltou, já passou 1000 anos. Agora nós vamos para o juízo do trono branco. Aí você, o quê? Você não se santificou, passou. Eu entendo mais ou menos assim. Bom, eu faço essa parábola aí, só para vocês que, né, não sou como a irmã Camila Barros, né, que faz uma parábola muito melhor que a minha, mas eu acho que vai ser mais ou menos isso. Bom, então aqui, suas almas não serão aniquiladas. Então ele está falando aqui que não existe o processo de aniquilação, né?
Porque é diferente, irmãos, ficar em tormento eterno e ser aniquilado. Aniquilado é uma hora, queima, 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 outra hora desaparece. Né? Que nem você queimar um papel, ele vira carvão, aí você continua queimando, ele vira fumaça e dá pronto. Entendeu? É diferente. Aniquilação de tormento eterno. Então eu bendisse a Deus, falei abençoado meu Senhor, Senhor da glória e da retidão, cujo reino para sempre, para sempre. Tá? Vamos continuar aqui. A jornada de Enoque é o acidente, o fogo que lida com as luminárias do céu. Eu coloquei esses títulos porque às vezes esses títulos aqui estavam na tradução. E às vezes eu queria também destacar alguma coisa. Então alguns títulos são meus, outros títulos são da tradução. Tá? Aí eu vou organizar melhor tudo isso, porque eu estou tendo mais material para trabalhar, eu só não estou tendo tempo, né? Mas material eu tenho bastante. Dali eu fui para outro lugar em direção ao oeste. Eu nem sei com quantas horas já estamos de gravação. Ocidente, oeste, até as extremidades da terra, onde vinha um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com um curso não intermitente nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo continuadamente. Eu indaguei dizendo, o que é isso que nunca cessa? Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse, este fogo flamejante que tu vê correndo em direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu. Então ele está mostrando aqui, né, na direção oeste, o fogo de todas as luminárias do céu. Quais são as luminárias do céu? O Sol e a Lua, basicamente, e depois as estrelas, né? Então, as 7 esplêndidas montanhas, árvores perfumadas. E fui dali para outro lugar e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia quanto de noite. Então, aí, quando essas montanhas de fogo resplandecem de dia e de noite, já não são vulcões, certo? Por quê? Porque um vulcão ele pode estar apagado, pode estar aceso. Então, aqui eu já considero que seja ou planeta ou estrela. Fui em direção a ela e percebi 7 esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes umas das outras. Suas pedras eram brilhantes e belas, todas eram brilhantes e esplêndidas vistas, e formosa era sua superfície. 3 montanhas estavam na direção leste, consolidadas e fortalecidas, por estarem colocadas uma sobre a outra. E 3 estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. Então, deixa eu olhar aqui, essa parte aqui, na tradução aqui. Daquele ponto fui para um outro lugar da terra e ele mostrou-me um conjunto de montanhas de fogo que ardiam dia e noite. Até aí tudo bem. Né? Passei por cima delas e observei 7 montes magníficos, todos diferentes um dos outros, cujas rochas eram imponentes e belas, no seu todo de agradável aspecto e de formas bonitas. 3 dos montes situavam-se ao lado oriental, né, que é o que ele chama o leste ou oeste aí, né, sobrepostos uns aos outros, 3 do lado sul, também sobrepostos entre eles desfiladeiros íngremes e profundos que não confinavam uns com os outros. Tá? A 7ª montanha, agora eu vou ler aqui, situava-se entre as anteriores, ou aqui ele está falando no meio delas. Superava em altura e era parecida com a sede de um trono. Árvores odoríferas circundavam esse trono. Né? Aqui está falando aqui. Opa, subi demais. Ó. Aqui, ó. Todas se assemelhavam ao assento de um trono. E árvores perfumadas rodeavam-nas. Né? A outra tradução fala circundavam. Entre estas árvores, havia uma árvore de perfume incessante. Quer dizer, estava sempre perfumado o ano inteiro, né? Vamos dizer assim. Nem daquelas estava no Éden. Havia lá alguma de todas as árvores de fragrância que cheirava como esta. Então vamos ver aqui. Entre as árvores havia uma cujo perfume eu jamais tinha experimentado. Nenhuma daquelas árvores, nem qualquer outra, podia comparar-se com ela. Ele está dizendo que ela era inigualável, difundida mais perfume do que todos os incensos, suas folhas, suas flores e o seu lenho não fenecem nunca. A sua fruta é maravilhosa e parece com a tâmara. Bom, com o cacho da palmeira, que a tradução é cacho da palmeira. Se bem que a tâmara, irmãos, ela é uma palmeira, tá? E ela dá encaixo também. Aí no Nordeste, a irmã que está aí do Nordeste sabe do coco babaçu, né?
Ele é uma palmeira e ele dá encaixo. A tâmara tem o tucum, tem o açaí, tem o coco babaçu, todos eles dão encaixo, certo? E são palmeiras. Eu exclamei, vê esta árvore vistosa de aspecto agradável, suas folhas, este aspecto, seus frutos deliciosos à vista. Então, Miguel, presta atenção. Agora quem está tomando conta da situação é Miguel. E por que é Miguel? Olha só. Porque a capacidade de Miguel lá, né, que a gente viu, é o quê? Cuidar do povo de Israel e sobre o caos, né? Cuidar do, no caso lá, ele é o governo do mundo, das nações. Então Miguel dos Santos Anjos estava comigo e um dos presidem sobre elas respondeu. Eles presidem sobre as árvores. Respondeu. Deixa eu colocar aqui um realce. Será que dá certo? Não, aí fica permanente, né? Eu queria só um marcador temporário. Tudo bem, eu sempre uso. Não, não dá. Esse aqui é para desenhar, esse aqui para realçar, deixa. Respondeu, vamos lá. E disse, agora é a árvore da vida. Por quem queres a respeito dessa árvore? Porque está escrito para saber? Enoque disse, respondi. Concernente a tudo estudo desejoso de saber, mas particularmente com respeito a esta árvore. E respondeu dizendo, a montanha que tu vês, o prolongamento do qual assemelha-se ao assento do Senhor, será o assento no qual se assentará o santo, o grande Senhor da glória, o eterno rei, quando ele virá e descerá para visitar a terra com bondade. Né? Essa parte aqui eu vou interpretar para vocês depois, tá? Eu vou ler ainda na outra tradução. E aquela árvore de agradável aroma, não de perfume carnal, lá ninguém terá poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento. Né? Então, significa o quê? Que ela é a árvore da vida, porque lá em Apocalipse fala que ela é a árvore das nações, né? Cura das nações. E a gente só vai ter acesso à árvore da vida depois que houver o grande julgamento, certo? Quando todos serão punidos, consumidos será confundido justos e humildes. O fruto da árvore será dado aos eleitos. Tá vendo? Confirmou que é uma árvore da vida. Pois em direção ao norte, a vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno rei. Então eles se regozijarão, grandemente exultarão no santo. O doce perfume entrará em seus ossos e eles viverão uma longa vida na terra, né? Como seus antepassados. Em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento, nem punição os afligirá. Eu abençoei o Senhor da glória, o Rei eterno, porque ele preparou esta árvore para os santos. Certo? Veja só. Deixa eu ver aqui. Vou voltar já a fazer a interpretação dessa daqui. Olha só. Quando Jesus nasceu, houve uma conjunção de Júpiter com a constelação de Virgem, né? Júpiter tem a estrela Regus, que é a estrela rei. Ela estava passando pela constelação de Virgem junto com Júpiter e formou o sinal do nascimento de Jesus. Quando eu disse que uma montanha parecia com Júpiter, o planeta Júpiter, né, por causa disso, olha lá. Quando ele estava descrevendo lá naquele primeiro capítulo o planeta Júpiter, ele dizia que ele se assemelhava ao trono de Deus. Certo? Ele estava falando que o planeta Júpiter se assemelhava ao trono de Deus. E quando houve o nascimento de Jesus, foi quando ele desceu para visitar a terra com bondade, certo? Por quê? Por que Jesus desceu para visitar a terra com bondade? Porque agora, na vinda dele, ele vai descer na terra com ira contra o pecador. Bondade vai ser para nós, porque nós já alcançamos a bondade de Deus. Certo? Então, eu associei esse pedaço aqui ao nascimento de Jesus. Eu associei essa montanha que aparece ao assento do trono de Deus como sendo a estrela que apareceu para os reis magos, que era uma conjunção da estrela Regus, na constelação de Virgem, né, com Júpiter junto. E aí cumpre Apocalipse 12, que eu vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida, né, com 12 estrelas na cabeça, e então cumpriu o material, cumpriu o espiritual, né?
No caso, a igreja, né, é representada pela mulher, mas materialmente Maria estava passando por dores de parto, né? A igreja vai passar por dores de parto? Vai ser perseguida? Vai. O dragão vai ser. Então, vai ter vários cumprimentos. Então, essa palavra teve vários cumprimentos. Cumpriu com a igreja, quer dizer, vai cumprir com a igreja, cumpriu com Maria, né? E vai cumprir na questão da volta de Jesus, né? E cumpriu com os sinais no céu, tá certo? Então, vamos lá. Dali eu parti para o meio, o centro da Terra. Então, veja só. Eu pensava. Deixa eu ver aqui. Dali eu parti para o meio da Terra. Esse meio da Terra, como eles acreditavam que a Terra era plana, porque só existia um continente, esse continente não tinha sido dividido por causa que eu acredito que a divisão dos continentes, América do Sul, América Central, Europa, Ásia, África e Austrália, Oceania, foi dividido no dilúvio. Então, o centro da Terra não era o buraco no meio da bola, era o centro mesmo da Terra. Era o centro da pizza, vamos dizer assim, né? Então, esse centro aqui, eu estava pensando que era o meio, mas não é. É o centro de uma terra plana. E contemplei um lugar abençoado e frutífero, onde havia árvores com galhos que brotavam e floresciam os ramos podados. Ali eu vi uma santa montanha e debaixo dela a água, do lado de trás fluía em direção ao sul. Praticamente está igual a tradução. Se tiver alguma coisa diferente, eu vou ler. Lá igualmente vi uma montanha santa, é ao sopé da mesma, do lado leste, um rio que corria em direção ao sul. Do lado oriental vi ainda uma outra montanha mais alta do que aquela, e dividindo as duas, uma garganta estreita e profunda, ela era o leito do rio que nascia ao pé da montanha. Vamos ver aqui, está tudo igual, uma montanha santa ao sopé, tá. E aqui essa tradução está tudo igual. Do lado ocidental havia outra montanha mais baixa do que a anterior e de porte menor. Entre estas e as anteriores havia um vale profundo. Outro vale também profundo e seco, abria-se no extremo da montanha. Estes profundos vales eram estreitos, de rocha dura. Nenhuma árvore crescia ali. Admirei-me com as rochas, espantei-me com os vales e tudo maravilhou-me de sobremaneira. As traduções estão iguais, vamos continuar. Bom, então aqui vocês já viram que eles foram agora para o centro, né, para o meio da terra, né? Aí, finalidade do Vale Maldito. Então eu disse, o que significa essa terra abençoada e todas essas altas árvores e o vale amaldiçoado entre elas? Aí veja lá, quem que vai responder? Uriel. Então, esse Uriel, segundo o que nós lemos lá, né, qual é a capacidade dele? Preside o mundo e o altar. Era o clamor, né, dos homens, né? Então veja só. Olha só como vai estar relacionado. Aquela garganta maldita que viste foi destinada aos eternamente malditos. Ali serão agrupados todos aqueles que com sua boca proferem coisas desrespeitosas contra Deus e falam com insolência da sua glória. Então são os blasfemadores, certo? Ali eles serão reunidos para o lugar do seu julgamento. Tá? Nos últimos dias realizar-se-á um exemplo de julgamento definitivo sobre eles na presença dos justos. Ali os piedosos louvarão o Rei da Glória, ao Senhor da eternidade. Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tá igual. No dia do julgamento, os pecadores os justos, né, o louvarão por causa da sua misericórdia, por ele manifestada para com eles. Então, ó, os justos vão louvar e os pecadores vão ser colocados ali naquele lugar. Eu darei graças. Então eu dei graças ao Rei da Glória, proclamei a sua honra, entoei um cântico. Aqui eu esqueci de digitar errado aqui, é um canto de louvor a ele, tá? Bom, aqui a mesma coisa. Agora ele vai para outra direção. Dali eu fui em direção ao Oriente e Leste,
para o meio da montanha no deserto, do qual somente o nível da superfície eu percebi. Era um lugar solitário, mas palmo a palmo de árvores e vegetação, e dos pontos dos altos jorrava água. Ali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Deixa eu ver aqui. Tá. Então fui para outro lugar do deserto, em direção ao leste daquela montanha, ao qual havia me aproximado. Ali eu vi árvores escolhidas, em 42 e 43. Deixa eu só colocar aqui. É literalmente árvores de julgamento. 43, medicamento que contém o ópio obtido a partir da codeína, heroína, morfina, opiáceos. A maioria dos opiáceos induz o sono, amortece parcial completamente a dor. Então vamos ver que árvores que são essas. São várias árvores que ele vai ver lá. Particularmente aquelas que produzem um cheiro doce opiáceo. Então tinha esse árvore aí de todos esses ópios, que essas substâncias de drogas. Incenso e mirra. E árvores diferentes uma das outras. E sobre elas havia a elevação da montanha ocidental a não grande distância. Bom, onde eu percebi uma agradável árvore, a qual em perfume assemelha-se a pistácia lentisco. Tá? Coloquei também aqui uma coisa. Pitácia lentisco, ou aroeira, trata-se de uma pequena árvore ou grande arbusto decíduo que pode atingir 4 metros de altura e é cultivada pela sua resina aromática, o mastique. Né? Em direção ao vale, percebi o cinamomo, doce perfume. Sobre eles, avancei em direção a leste. Aí, deixa eu ver aqui. Aqui fala amendoeira, né, na outra tradução, e assim por diante. Vamos ver o que é cinamomo. Cinamomo, uma espécie de árvore que alcança até 20 metros de altura. As flores são pequenas aromáticas e têm cor lilás. E os frutos são redondos, carnosos, de cor amarelo escuro, porém tóxicos para os humanos. Bom, sobre eles avancei em direção ao leste. Eu vi outras montanhas, sobre elas havia bosques, de onde fluía o néctar, o chamado bálsamo ou unguento. Atrás daquelas montanhas eu vi outra, ao leste da região. Sobre ela havia plantas de aloés. E todas as demais árvores gotejavam resina semelhantemente às amendoeiras. Ao triturar sua fruta, ela exalava toda sorte de perfumes. Depois dessas coisas, inspecionando as entradas do norte acima das montanhas, vi montanhas, percebi 7 montanhas repletas de puro nardo. 46, o que é nardo? Uma espécie de planta da qual se extrai um óleo perfumado. Árvores perfumadas e papiro. Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas. Preste atenção, outro detalhe. Como é que um homem passa por cima de um pico de uma montanha se ele não está voando, não está no avião? Tá certo? Então ali, ó, arrebatamento. Os anjos estão levando ele, tá? A alguma distância para o leste, eu fui para o mar da Eritreia, que é o mar vermelho, tá? E quando eu havia avançado para o longe, além dele, passei ao longo acima do anjo Zotiel e cheguei ao jardim da justiça. Então preste bem atenção. Vamos agora recapitular o que foi lido. Ele fez uma viagem, né, já viu várias partes, e ele está indo para a direção do centro da Terra. O centro da Terra é onde ficava o Jardim do Éden, que é o mesmo lugar que ficava Jerusalém, tá? Então, o Jardim do Éden ficava ali naquela região também. Quando houve a divisão, o jardim desapareceu ou foi tirado da terra. Mas se você juntar, eu não sei se eu tenho uma figura, talvez eu colocar aqui, eu acho uma figura responsável essa parte aqui do centro da Terra. Vocês têm uma ideia. Espera só um pouquinho que talvez eu ache. Não. Não está aqui. Talvez esteja aqui também não. Bom, talvez eu não vou encontrar tão fácil assim. Ver figuras.
É uma figura que eu compartilhei logo no começo, quando eu conheci os irmãos, que ele mostra a Pangeia com a Jerusalém no centro. E eu guardei essa figura, só não lembro onde ela está. Então, o que significa? Que como ele estava indo para o centro, deixa eu ver se eu acho essa figura. Achei. Eu vou projetar ela aqui, irmãos, e vou compartilhar para vocês, para eu continuar o comentário aqui, para vocês entenderem o que eu quero explicar. Tá, pera, só para parar aqui e vou partilhar outra tela. Só para vocês entenderem o que eu quero. Então, veja só. No começo, era essa pizza aqui que estava em cima do globo. Por isso que todo mundo pensava que a Terra era plana, porque ninguém tinha ido para outro lado. Então, se essa parte ficava do lado em cima do norte, certo? Do lado norte da Terra. Jerusalém era o centro. Então, pelo que dá para entender, ele percorreu toda essa parte aqui, ó, Antártida, África, América do Sul, e aí ele foi para o centro, tá? Eu não sei se também se é América do Norte, mas eu sei que ele já percorreu quase todos os lugares aqui. E ele está indo para o centro. Nesse centro, né, ele está descrevendo aí, voltando no texto aqui, ó, o Mar Vermelho. Então, onde fica o Mar Vermelho? Fica próximo a Jerusalém, que é esse mar bem aqui, ó. Ou é esse aqui? É esse aqui, ó. Tá? Vocês estão dando para ver aí? É essa linha que está bem aqui. Eu não sei se meu cursorzinho está dando para ver. Eu estou passando por ele lá. Então, quando isso aqui dividiu, né? Eu não sei se esse pedaço acho que é esse pedaço aqui. Então ele está passando por aqui. Aí ele volta no Jardim do Éden. É como quem Deus estivesse dizendo assim: olha só como é verdade, como Adão esteve aqui e tal. Né? Ele então está sendo uma testemunha do que aconteceu no passado, porque já se passaram 1000 anos, né, praticamente, desde que Adão pecou, porque estamos falando com Enoque, né? Então é como se Deus estivesse dando para ele uma confirmação do testemunho de Adão. Por quê? Porque ele devia ter ouvido a história. Até então, ninguém escrevia nada no papel, ele foi o primeiro escriba. Enoque é o primeiro escriba, então tudo que todo mundo sabia era de ouvido. Ele já estava escrevendo os livros para passar para as gerações, né, porque os anjos ensinaram ele a escrever. E aí, o que acontece? Noé ainda não tinha vindo, não tinha feito a arca, por isso que eu sempre falei que Noé já sabia ler e escrever, para poder desenhar uma arca e o pessoal ir montando e passando as informações e conseguir construir uma arca. Então, veja, ele está confirmando o jardim do Éden, certo? É como se Deus estivesse dando para ele: olha, você vai ser testemunha que o Éden existiu, tá bom? Neste jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas, grandes, floresciam ali. Então, como ainda não tinha havido dilúvio, o jardim do Éden podia ser que estivesse ali, porque quando Deus expulsou Adão e Eva, ele colocou os querubins ali, foram dois, tá? Aliás, está no plural lá, com espada flamejante. Então, parecia que o jardim do Éden ainda tinha continuado lá. Quando houve o dilúvio, aí sumiu, desapareceu. Mas ali, ó, era Jerusalém no centro. Então, Jerusalém, ela foi hoje colocada no centro, né? Vamos dizer assim, da história da humanidade, né? E naquela época já era o centro geográfico, o centro espiritual também. Entenderam? Por que eu me preocupei com essa ideia aí? Então, vamos voltar aqui para compartilhamento. Bom, agora vocês estão vendo a outra compartilhamento que estava antes. Bom, sua fragrância era agradável, poderosa. Bom, nesse jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas e grandes, floresciam ali. Então, veja, os irmãos, que ele está falando de árvores grandes, tá? Tem um irmão aí que tem um canal que ele mostra que essas montanhas que são tipo umas mesas assim cortadas, que eram árvores gigantes que Deus cortou. Se você ler o capítulo 28 de Ezequiel, né, você vai ver que houve um castigo contra as árvores, né?
E as árvores também tinham representação espiritual, como reis ou anjos. Tá? Sua fragrância era agradável e poderosa, e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, ó, a árvore que estava lá, Adão comeu, né? E Eva comeu e deu para Adão. Também estava ali, do qual, se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. Olha lá. Essa árvore, pelos seus ramos, assemelha-se ao pinheiro, né? Sua folhagem é parecida com a alfarrobeira, eu não conheço a alfarrobeira. O seu fruto é como os cachos de videira, cachos de uva, né? Então, olha lá, era parecida com cachos de uva. Essa era a árvore do bem e do mal. Perfume era percebido à distância. Então, uma árvore muito perfumada, né? Com a aparência do pinheiro. Nossa, eu estou com a língua travada agora à noite, hein? Deixa eu ver aqui nessa outra tradução. Alfarrobeira, seu fruto é delicioso, quanto às uvas de vinho, e o seu perfume é percebido a grande distância. Então, escrevi, como é bela esta árvore, como é agradável seu aspecto. É quase a mesma coisa, tá? Agora, veja só, Rafael vai responder. Então, exclamei, como é bela esta árvore, como é agradável seu aspecto. Então, o santo Rafael, um anjo que estava comigo, respondeu. Você está vendo que ele está usando todos os anjos que ele colocou no começo, né? Já falou, já foi Miguel, né? Já foi Miguel, já foi Uriel, né? Já foi Rafael, teve um outro, né? Uriel, Rafael, Miguel. Então está indo de anjo por anjo, cada um mostrando o seu local de domínio, não é isso? Pelo que dá para entender aí. Tá bom? Então o santo Rafael, um anjo que estava comigo, esta é a árvore do conhecimento da qual o vosso antigo pai, que é Adão, né? E vossa mãe comeram, que é a Eva, os quais foram antes de ti, e que, obtendo conhecimento, seus olhos foram abertos, né? Descobriram que estava nus e foram expulsos do jardim. Então, confirmado lá que eles voltaram para o Éden, né? Que Enoque voltou para o Éden. Dali eu fui na direção da extremidade da terra. Quer dizer, a extremidade da terra, você voltar lá naquela pizza lá, ele vai lá para a borda, né? Ele foi para o centro. Ele tinha saído talvez de onde ele estava, né? Foi para baixo, para cima, para o leste, para o oeste. Depois foi para o centro, agora ele volta para a extremidade. Onde vi grandes feras, diferentes umas das outras, e pássaros variados com aparências e formas, bem como notas de diferentes sons. Então, lá ele viu pássaros, né? Espera aí, onde é que eu estou aqui? Vou voltar lá onde eu estava. Espera aí, deixa eu... Aqui o capítulo 33, mas aqui... Rafael, já passei por aqui. Tá. Aqui, capítulo 33, agora bateu. E os livros estavam com um capítulo diferente. Tá. Percebi as extremidades da terra onde os céus cessam, né? Aparência, beleza, voz igualmente. Os animais eu vi em extremo na terra, sobre o qual repousa o céu. A terra, os portais do céu estavam abertos. Eu vi as estrelas do céu se aproximarem com o texto dos portões. Bom. Para a direita destas feras, eu percebi as extremidades da terra onde os céus cessam. Os portões do céu estavam abertos e vi que estavam vindo as estrelas celestiais. Eu enumerei-as enquanto procediam do portão e escrevi todas enquanto elas saíam uma por uma, de acordo com seu número. Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel estava comigo. Então veja só, agora entrou Uriel. Por que entrou Uriel aqui na história? Porque ele preside, né, sobre as luminárias, né? Vamos lá. Então, ó, as estrelas, no caso aí, elas representam tempos e estações, né? E
Ele as mostrou todas a mim, e escrevi uma conta delas. E também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos e suas operações. Agora ele vai para o norte. Dali eu avancei em direção ao norte para a extremidade da terra. Ali vi grande glória, gloriosa maravilha das extremidades de toda a terra. Vi ali portões celestiais abertos para o céu, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte procediam deles, soprando frio, granizo, geada, névoa, orvalho e chuva. De um dos portões eles sopravam suavemente, mas quando eles sopravam dos outros 2 portões, era um vento violento e forte. E sopravam sobre a terra fortemente. Deixa eu ver aqui. Tá. 34. Tá igual. Se tiver uma coisa mais diferente na tradução, eu faço uma comparação, tá? Jornada de Enoque para o oeste. Dali eu fui para as extremidades do mundo, para o oeste. Então ele já foi por norte, por leste, por oeste e depois para o sul. Então ele está indo para as quatro direções, né? Para as extremidades para o oeste, dali eu percebi 3 portões abertos enquanto eu estava olhando no norte. Os portões e as passagens através deles eram igual magnitude. Então nesse livro aqui, que fala do mundo antigo, que eu coloquei para vocês, lá aqui no vídeo, ele fala o seguinte, que os portões era uma maneira deles olharem a entrada dos astros durante o dia e a noite, né? Então, como eles... Deixa eu só ver aqui onde está escrito isso. Eu estava vendo isso hoje de manhã. A explicação do que eram os portões. Então, era assim, quando eles viam os astros surgindo no céu, de manhã cedo ou à noitinha, eles estavam entendendo que eles tinham passado por um portão para poder vir e brilhar no céu. Eu não lembro agora onde é que está. Quando ele fala dos portões aqui, o que é os portões? Ele explica como é que os antigos viam essa parte dos portões. Então, só um pouquinho, vamos ver aqui. Eu devia ter marcado melhor. Ó. A entrada na abóbada celeste, a fim de ficar visível, era feita através de portões. Sol, luas, estrelas, constelações e planetas. E nuvens entravam todos por esses portões. No Antigo Testamento se refere a esses portões como janelas, quando são apenas para a chuva e não para corpos celestes. Enquanto quando era corpos celestes, que eles começavam a surgir no céu, eles entendiam que eles tinham entrado por um portão. Tá? Por isso que ele está chamando aí de portões. Então, aí agora ele vai para o sul. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, né, o qual provinha o orvalho, a chuva e o vento. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada um desses portões menores, as estrelas do céu passavam e passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, e todo o período de seu aparecimento. Quando eu as vi, as abençoei cada vez que elas apareceram, e abençoei o Senhor da glória que tinha feito estes grandes e esplêndidos sinais, para que aqueles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos anjos e às almas dos homens, e para que estes pudessem glorificar todas suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder e pudessem glorificar o grande labor de suas mãos, e abençoá-lo para sempre. Então, olha, aqui praticamente, eu não sei se vai terminar aqui, deixa eu ver, terminou? Eu coloquei uma referência porque vai começar um outro capítulo. Então é o seguinte, praticamente Deus fez Enoque uma testemunha de toda a sua criação, né? Ele mostrou coisas na terra, mostrou coisas no céu, mostrou as 4 direções, norte, sul, leste e oeste, né? Mostrou o Éden, né? E coisas que o senso comum que as pessoas viviam no seu dia a dia,
né, plantando, criando gado, criando ovelha, não ia ter condição de ver, né? Hoje nós temos condição de saber de algumas coisas por causa dos telescópios, da ciência, alguma coisa. Mas para Enoque, para a época de Enoque, esse conhecimento era um conhecimento grandioso, quer dizer, um homem com essa estatura espiritual, conhecendo toda a terra, todos os segredos da terra, é praticamente uma dádiva de sabedoria, né? Que Deus estava dando sobre tudo que ele tinha criado. Então, Deus estava fazendo dele uma testemunha, né? Assim como hoje nós somos testemunha de Jesus, né? Pelaquilo que vivemos com Deus e pelaquilo que nós recebemos de Deus e por aquilo que nós entendemos da palavra, Enoque também estava sendo uma testemunha naquela época, né? Uma testemunha da criação e da justiça de Deus, né? Tanto das coisas criadas como das coisas justas. Por quê? Porque ali ele estava dando a definição dos locais, né, de punição e de gozo, né? Ele tanto mostrou locais de gozo, né, de alegria, como locais de punição. Tá bom, irmãos? Então, como essa parte aqui termina aqui, a próxima semana eu continuo com esse novo capítulo, tá bom? Aqui Enoque vai ver os ancestrais, tá? A partir do 37. E aí ele vai falar de alegorias, tá? Ou parábolas. E aí é mais complicado interpretar isso aqui. Não é tão fácil, não. Eu fui comparando com Apocalipse algumas coisas, tá? Como eu tenho 4 livros aqui, né? Eu tenho coisas anotadas em um livro, no outro ainda no computador. Então eu tenho que ir olhando e lembrando o que eu anotei, né? Para a gente poder, na próxima semana, fazer um comentário bom de tudo isso. Depois, se eu tivesse condição, eu ia juntar todos os comentários que eu rabisquei nos outros num único livro, né? Mas eu ainda não fiz isso. Porque eu li, e quando você lê de novo, você enxerga de outra maneira, enxerga outra coisa, vai enxergando mais, vai enxergando mais. E cada vez que eu peguei um livro com uma tradição diferente, eu fiz um comentário diferente. Então eu vou parar por aqui, né? E eu fiz bastante comentários aqui, até na capa dos livros, escrevi coisas, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais pertinente aqui. Reconhecimento de Deus pela natureza, terra, céu. Deixa eu ver. Fiz vários comentários. Parece que Enoque está vendo o sistema solar, mas isso já foi da aula passada. Dupla revelação, também isso foi da primeira aula. Bom, ó, coloquei aqui. Há de se entender a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. No mundo material, vemos as forças da natureza regidas pelas suas leis, enquanto no mundo espiritual vemos os agentes dessas forças, os quais são os anjos, né, cumprindo essas leis, né? Os cumpridores dessas leis. O fluxo dos acontecimentos à nossa vista acontecem naturalmente, né, sem a gente perceber o mundo espiritual. Contudo, seus agentes espirituais, né, contudo, sem os agentes espirituais, a natureza nada mais seria do que um conjunto de objetos sem relação e sem interação entre suas partes. A abstração mecanicista da ciência criou um véu que agora nos dificulta ver a ação dos anjos no mundo espiritual. Então, quando a gente olha para os fenômenos da natureza, né, a gente vê só os fenômenos, a gente não vê a ação dos anjos, né? Então, a gente tem que entender que Deus está usando do seu poder e tem os seus ministros, né, responsáveis pelos domínios espirituais, né, nos lugares que ele opera, né? Tá bom? Deixa eu ver se tem outro comentário aqui. Eu coloquei no fim também do livro. Saí rabiscando todo o livro. Porque livro, para mim, é instrumento de trabalho. Então, eu rabisco mesmo. Esse daqui deixa para lá, que não tem comentário nenhum. Esse aqui tem bastante, mas já usei. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, para não ficar faltando nenhum comentário para essa aula de hoje.
Acho que esse aqui já foi. Vamos ver esse outro aqui. Deuses. Vamos fazer esse comentário aqui, que eu escrevi aqui. Ó. Eu acho que aqui dá para concluir bem esse vídeo de hoje. O maior engano da ciência moderna é acreditar que transformando as forças da natureza em leis impessoais, elimine com isso a existência espiritual dos deuses ou anjos, né? Em contrapartida a isso, ela busca atualmente contatar os extraterrestres para poder dar suporte ao fato de que eles podem existir em um ambiente de domínio superior ao humano, de tal forma que norteia o progresso científico. Ou seja, aí eles dizem assim, não, mas isso, anjo não existe, deuses da antiguidade, né, eram os extraterrestres e tal. Por que eles estão falando isso na ciência hoje? Para dizer assim, nós temos que caminhar o progresso para essa direção. É para se tornar como uma tecnologia avançada que nem esses seres tinham. É por isso que eles eliminaram, né? Ou seja, a ciência moderna mata os antigos deuses e os reinventa de forma a manter o seu domínio de maneira funcional, escapando assim da preocupação de que eles tenham existido de verdade. Então é isso aí. Vou parar aqui. Se alguém quiser fazer um comentário, aproveita. Antes que eu desligue aqui a gravação. Já foi. Alguém vai fazer algum comentário sobre a aula de hoje? Semelhante a nós que testemunhamos a salvação e juízo, né? Isso mesmo. Aqui a irmã fez vários comentários aqui, vamos ler. Tem livros ligados à maçonaria. E se é a igreja que você frequenta? Minha irmã, eu não sei, é um conflito que eu tenho. Eu não sei. Ou eu prego para ele para sair da maçonaria, ou eu saio da igreja. Ou vou ficar lá como testemunha até a hora que Deus mandar. Mas como já aconteceu, deu praticamente ser expulso por causa disso, então eu já fui praticamente convidado a ser retirado de 2 igrejas por causa disso. Então, eu espero em Deus agora, para onde eu vou. Porque não dá para concordar, né, irmã? Muitos dos que dormem do pó restarão dos espíritos de vergonha eterna. Naquela hora que eu pedi o versículo, a irmã colocou e eu estava perdido aqui, nem vi o recadinho. Obrigado, irmã. Os que tiverem feito bem para a ressurreição, João 5, 29 também. Obrigado. Realmente, irmãos. Aqui, e muitos, né? Está escrito muitos aqui. Então tem gente que não vai nem precisar ser julgado, né? Já vai direto. É tipo aqueles crimes hediondos, né? Aqueles crimes hediondos que tem hoje, né? Já é uma coisa inafiançável, né? Como o pessoal fala, né? Coco Babaçu, famoso Coquinho, a irmã comentou, o Miguel desligou a chamada e tal. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Cadê a irmã Denise? Caiu fora, tadinha. Deve ser a conexão dela. E eu tô demorando tanto nessas lives, né? Vocês já estão escutando? Quem que mandou uma mensagem aqui? Mas eu não estou escutando. Pode falar, irmã. Pode falar. Eu tô Então, aquela ouvindo, hora é é só porque para uma explicação. eu tô ouvindo Quem aqui, o está meu falando? A filho irmã tá... Sabrina quer falar? Pode falar, irmã. Vamos saber, irmã, o que dá para mim. Não, É que não dá não, para mim irmão falar agora, Lucas. mas eu estou escutando. Não, irmão Lucas, eu falei assim, eu mandei assim, que agora não dá pra mim falar. Eu falei, mas eu estou escutando, Tá. tá? Eu tô Que escutando bom. aqui, não. Então, que Tá pena bom? que o irmão Arthur saiu quase todo mundo, Sim. saiu o irmão Arthur, saiu o irmão Stênio e saiu a irmã. Mas eu vou parar a gravação aqui, tá bom? Se vocês quiserem comentar, pode comentar. Da outra vez, o comentário ficou melhor depois.